Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do nosso Prop Talks, né, Jota? Como você sabe, o Prop Talks é o seu canal de podcast que fala de inovação, tecnologia e também de mercado imobiliário. E hoje a gente tem o prazer de receber uma das figuras mais importantes dessa transformação do mercado, que está trazendo o diferencial competitivo para as empresas, para tudo que a gente está enxergando hoje, do que é produto, do que é transação imobiliária e, como sempre, para dividir essa bola comigo aqui, Jota Batista, tomando seu café, né, Jota? Eu não demorei nada a me acostumar nessa versão presencial do podcast, viu? A gente fazia antes online, e aí sempre foi muito bacana, né? E aí eu tomava a minha aguinha, o meu café sozinho lá, agora que a gente divide um café, troca uma ideia com os nossos convidados também, então não demorei nada para me acostumar. Nova temporada do Prop Talks, agora presencial, trazendo, como sempre, né, grandes nomes do nosso mercado. Pessoas que ou estão fazendo algo, né, fizeram algo no mercado, estão fazendo, mas sempre olhando lá para frente para a evolução desse nosso setor. E Zanotto, nesse espaço fantástico que a gente está aqui, do Prop Talks, um podcast dentro de uma loja de vinhos. E quem que a gente vai conversar hoje? Cara, a gente vai falar com um cara que eu acompanho no LinkedIn. E é engraçado também que no mercado imobiliário, a gente conhece pessoas pelo LinkedIn. Verdade. A gente até conversa com as pessoas e não vê, e demora para ver pessoalmente, né? E quando a gente vê, parece que a gente já conhece há um tempo. E né? foi o que aconteceu quando ele chegou. Eu vi isso aí. Eu conheço o nosso convidado já de alguma data aí. Eu acompanho a empresa há algum tempo, desde o início ali, sempre gostei muito do modelo. Então a gente vai conversar sem mistério, pra gente não ver mistério, né? A gente vai conversar com o Marcelo Prata, cofundador e CEO da Resale. Marcelo, bem-vindo para falar com a gente aí. E, cara, isso é um prazer imenso compartilhar contigo. Eu vi também um pouco da história da Resale. Bem-vindo, viu? Legal, um prazer estar aqui com vocês, conhecê-los pessoalmente, né? E poder falar um pouquinho do filho que a gente está criando lá para o mundo, né? Então, muito legal, prazerzão estar aqui com vocês. Marcelo, já que você falou do filho que a gente está criando, essa é a minha primeira curiosidade. Não é nenhuma pergunta, é uma curiosidade. Para quem já te acompanha, já sabe a sua trajetória. Antes da Resale, você tinha uma outra operação, e depois derivou para a Resale, e hoje vocês estão olhando para imóveis retomados e como isso tem criado vantagem competitiva no setor, né? Mas qual é a curiosidade que eu tenho? O que é a Resale? Explica pra gente. Cara, sabe que a gente levou bastante tempo para achar a nossa identidade, né? Porque a gente, de um lado, resolve uma dor do mercado imobiliário, aquilo que não está à vista, né? Que é o que acontece dentro dos bancos. Quando a gente fala com os bancos, eles entendem rapidinho o que a gente faz. Mas quando a gente vai para o varejo, as pessoas tinham dificuldade para entender. Então, acho que a melhor definição do que é Resale a gente encontrou há 2 anos atrás, que é assim, a gente é um outlet imobiliário. Perfeito, eu gostei muito dessa frase que vocês cunharam. Foi fantástico. Porque a gente ficou tentando achar no mercado o que tem que reflete o que a gente é, né? E no final é exatamente isso. Assim. Então, lá você vai achar, desde assim como no outlet de roupa, né, de moda, você vai achar desde uma ponta de estoque, que é final de coleção e alguém está trocando a coleção na loja e quer vender aquilo mais barato. Você vai encontrar aquilo que está fora de linha e você vai encontrar aquilo que tem um pequeno defeito, né? Então tem um rasguinho na blusa, um furo lá atrás. Então o mercado imobiliário não é diferente. A gente tem de tudo lá dentro e por isso acho que o outlet é o que melhor define a gente para quem está olhando de fora. Não, muito boa. Você falou num ponto, né, que é um negócio que é um imóvel que não tá visível, né? E a gente, quando fala com amigos nossos do mercado imobiliário, sempre a galera fala assim, não, porque comprar imóvel legal e tu conseguir a barbada do imóvel, né? Comprar imóvel no leilão, comprar imóvel do banco. Mas tu pergunta, aí a pessoa indaga, a pessoa, como a gente faz isso, né? Não sei, né? De repente vou num leilão ali, vou ver como é que é. Pouco a gente tem acesso a isso, né? E vocês acabaram conseguindo dar esse acesso a uma quantidade muito grande de imóveis que não estava sendo visto, né? É até um negócio que uma democratização, de certa forma, até de um investimento imobiliário, que às vezes as pessoas achavam que não poderiam fazer porque estava caro e tudo mais, e agora você consegue achar oportunidades também dentro do portal ali, né? Como é que funciona para esse consumidor final chegar na Resale? Vocês veem bastante essa, estava procurando imóvel, acabei comprando esse, eu queria investir. Como é que é esse feedback assim, dos consumidores finais também? Você sabe que a gente gosta de cunhar termos lá, né? Então, assim, ajuda a gente a materializar as ideias, né? Mas você sabe que eu sempre olhei esse nosso negócio como, eu costumo sempre dizer isso, assim, como pré-sal do mercado imobiliário, né? Então, para quem lembra da história do pré-sal, né? Você tinha lá os poços de petróleo que todo mundo perfurava, mas você tinha aquilo que estava abaixo da camada do sal.
E acho que é um pouco isso que a gente faz, né? Assim, a gente atua no mercado que até então quem acessava, né, quem perfurava lá o sal para chegar lá embaixo eram os leiloeiros ou quem tinha muita expertise já, né, conhecia esse mercado de leilão. E de fato, para alguém que estava olhando de fora para esse mercado, tinha uma simetria ali de informação, falava, peraí, legal, conheço alguém que ganha muito dinheiro, porra, mas o cara entende muito de leilão, né? Sim. Então você tinha que entender muito do leilão para depois acessar esses imóveis e sempre com um pouco de receio. Mas será que eu tô. Será que, né, vai dar bom esse negócio no final das contas? É um risco caro, né? Tu comprar, não é tu apostar ali a 500 mil reais, é um risco caro. Não é a camiseta com um furinho, né? Então a gente percebeu assim que tinha primeiro demanda por esse negócio. Então hoje 61% das pessoas que compram com a gente nunca tinham comprado em leilão, por exemplo. Fantástico. Isso é sensacional, quer dizer, é um pessoal que está chegando para esse mercado e que sabia que ele existia, mas que não acessava. Então, o que a gente fez aí nesse modelo de democratizar o acesso, eu costumo dizer que a gente atua meio que no atacarejo, né? A gente vai lá no atacado, compra no atacado, ou traz no atacado e vende no varejo, né? Exemplo do que a gente tem aí nos supermercados e tal. Então, e faz isso de um jeito mais simples para quem está comprando. Então, assim, não foge muito do que ele conhece numa imobiliária tradicional. Né? Ele vai lá, acha o imóvel e ele compra direto do banco. Então, do banco, do governo, enfim. O que a gente descobriu é que esse pré-sal era muito maior do que a gente, né? Era muito maior do que só os bancos. Então, mas para quem está olhando de fora, ele funciona basicamente como uma imobiliária. Só que uma imobiliária onde você, por regra, os imóveis já estão lá com descontos, né, maiores do que você acharia no mercado direto, né? E são imóveis que estão ali em todo tipo de qualificação. Você tem imóveis muito bons, imóveis que precisam de reforma, você tem de qualquer forma ali para ser adquirido. Exato, assim, porque aí depende muito do player que está vendendo o imóvel, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma ponta de estoque, né, você está falando de imóveis que foram lançados, não foram vendidos, então estão no estoque de um incorporador que precisa vender rápido, né? Você tem, muito parecido com esses imóveis, você tem imóveis que são, que a gente chama no mercado financeiro de dação em pagamento. Então, o que é isso, né? A incorporadora, a construtora foi lá, tomou crédito do banco, não conseguiu pagar e ela daciona, né? Ela dá esses imóveis para quitar essa dívida. Então, esses imóveis, eles são desocupados, muitas vezes no padrão da construtora, mas quem compra é como se estivesse comprando, né, direto da construtora mesmo. Então você tem esses que, vamos dizer, tem menos estresse, até aqueles que muitas vezes você vai comprar que são carteiras de crédito recuperada e aí eles podem estar ou com dívidas ou ocupados pelo ex-mutuário, né? Então você tem de tudo lá dentro. E aí o que é importante, assim como qualquer compra, né, no mercado imobiliário, sempre é pesquisa, entender, saber o que você está comprando, mas o que a gente fez, acho que foi trazer isso à tona e falar assim, olha, tá aqui, tem um mix de produtos e aí... Isso é fantástico, né? Porque quando a gente fala de inovação e tecnologia no mercado, a gente conversa com bastante gente sobre isso, né, Zanotto? E às vezes se pensa que inovar no mercado é criar algo completamente novo, né? Inventar uma nova maneira de fazer alguma coisa que nunca tinha sido pensada. Aí a gente olha para o caso da você e vê que esses imóveis sempre existiram, né? Estavam lá no banco, o banco tinha uma dificuldade, muito provavelmente, de dar liquidez a esses imóveis, as pessoas não tinham acesso, e aí entra a visão, né, de um empreendedor e entra a tecnologia para fazer isso possível e cria um negócio né, fantástico que junta essas pontas que estavam completamente distantes, mas dentro de um negócio que já existia esses imóveis lá, né? Só não existia a forma de fazê-los, né, estar no front ali para as pessoas conhecerem, né? Acho fantástico, essa união da tecnologia por algo que... E o que dá para ver é que a Resale ela criou um canal de distribuição para várias pontas, né? Você tem o banco que está com o imóvel parado ali, preciso vender, preciso liquidar isso aqui. Tem alguém que quer comprar, tem um construtor que precisa desovar aquele estoque. Então vocês criaram um canal de distribuição amplo aí, né? E eu acho que quando a gente fala de inovação, né, e aí, Jota, acho que você foi, assim... Eu sempre acreditei muito nisso, né? De que a inovação ela vem muitas vezes para resolver problemas conhecidos, né? Então você não precisa criar obviamente, às vezes a inovação ela cria um desejo de algo que você nem sabia que precisava, né? Mas às vezes é para resolver dor e acho que, né, aí pegando um pouco carona no que você falou, né, Zanotto, no começo, assim, eu acho que a Resale, quando eu decidi empreender e fundar a empresa, eu tinha muito claro na minha mente uma coisa, né? Assim, eu queria
criar algo que resolvesse a dor de alguém que tivesse disposto a pagar para eu resolver essa dor. Claro. Porque nem sempre você, né, às vezes é uma dor, mas eu convivo bem com ela, né? Não, a gente precisava criar algo que resolvesse alguém que tivesse disposto a pagar. E um outro olhar para a inovação é esse olhar mais transversal, né? Então, normalmente quando a gente traz um novo cliente, né, a gente acabou de assinar agora com o Banco do Estado de Sergipe, estão entrando novos players grandes, então são players que muitas vezes eu tenho que aculturá-los para o modelo, né? E aí sempre nas palestras iniciais lá, quando a gente vai fazer o kickoff, eu costumo dizer isso, falo assim, olha, não foram os taxistas que criaram o Uber, não foram as redes de hotel que criaram o Airbnb, assim como não foram os leiloeiros que criaram a Resale, né? Então, quando a gente fala de inovação nesse mercado, eu acho que o mais legal é como a gente atravessa mesmo, né, uma indústria que já existia e como a gente tem conseguido fazer um negócio que eu acho muito legal, que é quando a gente fundou a Resale, logo no começo, às vezes nas entrevistas e tal, então vocês estão uberizando o modelo de leilão, né? Eu falei, não, a gente está 99tizando o leilão, né? Porque a gente está embarcando todo mundo dentro, né? Então, leiloeiro, imobiliário, corretor. E aí eu acho que você consegue ter mais mobilidade para inovar, porque a gente não tem nada a defender, né? Nós não somos leiloeiros, nós não somos corretores imobiliários, a gente está aqui usando tecnologia para ajudar toda essa roda a girar. Cria esse ecossistema, né? Que todo mundo se conversa ali. Total ali. Porque o mercado, se a gente for ver até desde que começou a digitalização do mercado imobiliário, vamos lá, desde 2014, 15, quando o Quinto Andar, antes já tinha alguma iniciativa, mas o Quinto Andar acho que foi o grande, né? Bom, o mercado agora se digitalizou, né? Digitalizamos o aluguel, e até o discurso inicial do Quinto Andar era um discurso meio nós contra eles, assim, né? Eu sou a imobiliária do futuro, né? Eu sou contra esse modelo mais antigo. E o que acho que se provou no mercado nos últimos anos, e principalmente agora na pandemia, que até o contrário do que se imaginava, é que tem espaço para todo mundo nesse mercado. Desde o cara tradicional que está lá tentando se reinventar, que está buscando fazer seu negócio, o corretor da ponta, inclusive, agora virou um grande, né, propulsor do mercado, distribuidor do mercado, assim como as PropTechs, elas acabaram entendendo que usar essa força regional que já estava lá, né, o banco, a imobiliária, o corretor, é um grande negócio do que tentar criar sozinho esse mercado e eu vou criar o meu próprio, né, a minha própria maneira de fazer negócio. Acho que isso vocês também acertaram muito bem, né, de trazer todo mundo para essa conversa. E é um negócio de transformação para todos, né, porque o corretor também não tinha acesso a esse tipo de imóvel. Muito menos o corretor tinha acesso a esse tipo de imóvel, né? Você tinha, na época, né, assim, alguns corretores se especializaram nesse mercado, eles trabalhavam só com a Caixa Econômica Federal, que é o maior player do mercado. E acho que a gente vem bater, eu sempre bato muito nessa tecla, né? Porque é muito natural no mercado a gente partir da premissa de que você, para vender um imóvel, você tem que ter exclusividade de venda, né? E a gente sempre gostou muito de usar uma palavra lá, que é a tal da inclusividade de venda, né? Que é como é que inclui todo mundo nessa história, porque no final do dia nós somos medidos, né, pelos bancos, pelo governo, pelas grandes empresas, pela venda. Né? Então não importa se a gente tem um mix de vendas hoje que está se equilibrando, mas se a gente olhar hoje o histórico dos milhares de imóveis que a gente vendeu, 56% a gente vendeu em venda direta, ou seja, a pessoa entrou direto, entrou no carrinho de compra, escolheu o imóvel, comprou sozinha, sem, né, ter interferência, escolheu e fez a compra sozinha. Você tem 26% que compraram imobiliárias e corretores, ou com corretores parceiros, e 18% em leilão. A gente acha que esse mix, desse ano para frente, ele deve se reequilibrar. A gente acha que vai ficar um terço aí, né, ao longo da história daqui para frente. Porque os corretores começaram a enxergar nesse tipo de ativo um produto diferente para ele vender. E como a gente não tem limitação geográfica, né, então o corretor que trabalha com a gente, ele pode vender imóvel em qualquer lugar do Brasil. E ele tinha muitas vezes investidores, compradores para esses imóveis, mas ele só atuava num estado, né? Então, se eu não vendo em São Paulo, eu não vendo mais. Não, e hoje nós temos corretores lá que tem clientes que compram no Brasil inteiro, né? Então, realmente traz um tipo de ativo que é muito isso, né? Quando a gente pensa em futuro, eu acho que é isso que a gente está conseguindo criar dentro da Resale, assim. É como você cria mecanismos para dar liquidez para imóvel. Né? No final do dia é o seguinte, o que a gente está fazendo para o banco? A gente está dando liquidez. Só que o mercado imobiliário, ele precisa de liquidez também, porque nem sempre a pessoa que quer vender, ela tem tempo para vender aquele imóvel e apropriar o valor que ela gostaria. Então, acho que a gente está criando mecanismos, e aí tecnologia, inovação entram, que é como é que você ajuda uma pessoa que precisa vender rápido, seja porque ele está fazendo um upgrade para um outro imóvel, seja porque ele precisa realmente desfazer daquele bem
ou recebeu como permuta e precisa do dinheiro. Então, acho que esse nosso setor, assim, embora ele seja nichado, ele tem muitos elementos ali que acho que para o mercado imobiliário e para o corretor, ele está entendendo que pode ser um jeito de fazer a roda girar mais rápido. E né? você traz uma métrica aí muito interessante, né? Esses dados que você trouxe são da operação da resale, né? 56% foram direto ali. Entraram no site da resale, escolheram o seu produto, carrinho de compra, entraram em contato com vocês ali e fizeram a negociação. Ali é meio que um e-commerce, né? É meio que um e-commerce de total. E é uma das dificuldades, Marcelo, porque em 2010, eu sempre volto em 2010, porque eu acho que foi o meu ano no mercado imobiliário, quando eu passei pela Tecnisa, nós tínhamos uma ideia de também criar um e-commerce dentro dos produtos de Tecnisa, né? E uma das dificuldades que a gente tinha lá, e era uma dificuldade que esbarrava em meios de pagamento, que a gente falava, como é que o cara vai passar e pagar a entrada aqui? Pô, cartão de crédito. Mas quem tem cartão de crédito com limite de 30 mil reais para pagar aqui? Ou então, a gente não dá para imprimir um boleto para esse cara. Então, lá atrás, esse ano 2010 foi um dos anos que a gente pensou assim, como criar um e-commerce para produto imobiliário. E acho que vocês vieram com a solução. Que vocês trazem assim, uma plataforma completa, vocês trazem um lugar onde a pessoa vai, escolhe imóvel, como você bem colocou, carrinho de compra e termina na negociação. Você sabe que a gente está fazendo um estudo agora, né? O nosso site acho que já está na 3ª ou 4ª versão, e essa coisa da identidade, a gente o tempo inteiro fica buscando como que a gente traduz, né, na plataforma, na narrativa, né, para o cliente, aquilo que a gente é. E a gente tem olhado muito, né, o próprio mercado imobiliário, então os grandes cases que a gente tem, né, de sucesso aí na venda de imóveis, mas também olhando muito o mercado de outlet, o mercado de e-commerce, e então são mundos completamente diferentes, comunicação completamente diferente. E aí o time que está fazendo, né, esse trabalho de UX, de UX Writing, né, olhando lá como é que é a jornada da pessoa nessa plataforma, experiência, eu falei, a gente tem um universo incrível pela frente, porque ao mesmo tempo que a gente precisa dessa visão de curadoria dos imóveis, que, né, você tem nos grandes players aí, nos unicórnios, eles fazem isso muito bem. Por outro lado, quando você entra no e-commerce, é zero curadoria, amigão. Lá o negócio é o seguinte, é promoção, compre agora, tal. Então, acho que a gente, às vezes, eu lembro disso quando a gente começou a resale, eu escutava muito, não, quem que vai comprar, quem que vai botar um imóvel no carrinho de compra? A gente teve uma experiência que aquele dia, para mim, foi sensacional, assim, a gente recebeu uma carteira de imóveis, em torno de 300 imóveis, e eles passaram por uma reprecificação na base à noite, né? E aí o time subiu a precificação nova no site e a gente, vamos subir já e amanhã a gente estuda, vamos deixar já no site, amanhã a gente estuda o que a gente vai fazer para divulgar, né? Aí, para surpresa, no outro dia de manhã tinha lá quase 120 propostas nos imóveis. Caramba. Eu falei, mas peraí, o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu na madrugada? Eu estava dormindo, o que aconteceu? Propostas assim, era 1, 2 da manhã, 3 da manhã. Aí os clientes depois contam pra gente. O cara falou assim, não, eu entro de madrugada, porque aí eu tenho tempo para olhar e eu vi que tinha os imóveis lá com preço diferente, comprei. Então, às vezes, é isso que eu falo, às vezes a gente tem que abandonar o que a gente acredita e testar mais as coisas. Pô, né? Fantástico. Então, e no mercado imobiliário, eu sempre parti da premissa, para mim sempre foi um negócio muito forte, assim, eu acho que o futuro dele, ele passa por um viés financeiro. Né? Perfeito. Você fala muito disso, né? Você falou agora, né? Falou assim, você usou uma expressão aí no meio da tua fala que era o meio de pagamento. Às vezes a gente fica muito ligado ao imóvel. Eu falo, cara, não é só isso, assim. Tem uma questão, não é à toa que em 2019 eu vendi um pedaço da empresa para um banco, porque eu precisava ter um banqueiro comigo, para a gente poder ter essa visão de como que a gente usa a solução financeira para vender imóvel. Eu acho que quando a gente entra por aí tem muita coisa legal para fazer. Isso é uma coisa que a gente fala bastante, a fintechização do mercado imobiliário, né? Porque acaba que o imóvel é um ativo, né? A gente usa esse ativo, né? A gente mora dentro desse ativo, mas ele não deixa de ser um ativo, né? E quando a gente vê, a gente estava falando agora há pouco também, não existe mais uma forma de fazer negócio imobiliário. Antes tu só comprava, vendia, alugava, ia na imobiliária lá. Agora, só para comprar, a gente tem várias formas. A gente tem a forma de anunciar, por exemplo, na resale, se eu tenho uma oportunidade que eu quero anunciar lá, ou se eu peguei uma dação, ou eu posso botar no quinto andar, ou eu posso botar na loft, ou eu posso anunciar normal, ou eu posso fazer um home act. Eu tenho várias formas de fazer negócio, mas todas elas, no fim do dia, acabam entrando como operação financeira. E eu vejo os interesses dos bancos, e aí, né, acaba provando o investimento que o banco fez numa PropTech,
investimento dos bancos também, olhando para o mercado imobiliário, não, peraí, não é mais só o financiamento que eu vendo ali, eu tenho mais coisa para fazer nesse mercado. Né? Tem acontecido essas conversas também dentro aí do BTG, da você tem visto isso também, com os bancos vocês também trabalham? Assim, eu acho que o mercado financeiro, ele historicamente, assim como o imobiliário, né? Talvez ele foi mais rápido que o imobiliário, mas ele é uma indústria que se move muito lentamente, né? Então eles primeiro olham, deixam eu sentir como é que está o cenário para depois eu agir. Eu acho que tem bancos, né, que tem o BTG é um exemplo disso. O BTG, ele é um banco que toma risco, ele gosta do mercado imobiliário para fazer aquilo que os outros não fazem, né? Então ele naturalmente tem um olhar para o risco, para tentar buscar oportunidades, né, aproveitar essa arbitragem. Ele faz isso muito melhor às vezes do que um bancão, que até porque o bancão ele tem lá o funding para o crédito imobiliário, então ele tem um produto mais óbvio, né, que ele faz. Quem não tem funding tem que ser mais criativo, né? Mas eu acho que hoje todo mundo realmente tem esse olhar sobre a fintechização do mercado imobiliário. A gente vai desde exemplos muito simples, né? Hoje a gente não tem no mercado imobiliário, por exemplo, soluções financeiras que deem segurança para as transações imobiliárias. Às vezes a gente fala muito de transação, pensando em transação como contrato, né, assinatura de contrato, liberação de financiamento. Mas tem muito mais coisas que envolvem uma operação imobiliária, né, que segurança que eu tenho quando eu dou um sinal, né, no pagamento de um imóvel, de que se der tudo errado, aquele dinheiro volta para mim, né? Então, eu acho que o que a gente vem fazendo na Resale, e é isso um pouco a cabeça que o BTG também tem lá na gente, a gente aproveita que a gente atua no atacarejo, então, ou seja, de um lado eu só tenho um vendedor, que tem 6 mil imóveis, né? E do outro lado eu vou buscar o comprador, mas a gente tem chance de pilotar muita coisa aqui. Então, a gente está fazendo já, né? Então, a gente tem modelo de conta escrow, para você garantir que os valores pagos fiquem calcionados numa conta garantida, para que sejam liberados só à medida que o processo, né, que as etapas forem sendo vencidas. A gente agora começou a embarcar um novo ente nessa história, que historicamente a gente não conseguia trazer ele para dentro da solução, que era, no caso dos bancos, o ex-mutuário, o devedor que em tese perdeu o imóvel. Porque quando a gente entrava, o processo de leilão já tinha acontecido, então assim, a partir dali ele não existe mais para a operação, né? Só o imóvel do banco. E a gente vem hoje com projetos bem legais, que a gente deve lançar esse ano ainda, de ajudar o devedor no momento em que ele está com o problema, antes de ele perder o imóvel para o banco, né? E tudo isso tem solução financeira embarcada, porque ele tem uma dívida com o banco que precisa ser paga, quem está comprando o imóvel precisa ter segurança de que esse dinheiro vai para quitar. Então, realmente, assim, eu acho que o viés, né, o ingrediente financeiro é o que vai fazer a indústria, que foi o que aconteceu se a gente parar para pensar no Quinto Andar, que foi o exemplo que você deu, né? Foi uma solução financeira que trouxe inovação, né, em patamares que até então a gente nunca tinha visto no mercado de locação. Né? Esse é um ponto bem sensível do nosso mercado, porque se você está comprando imóvel, está fazendo locação de imóvel, por trás de tudo isso tem financeiro. Alguém que compra tem que ter dinheiro ou captar recursos. Quem está locando tem que provar que pode pagar por aquele imóvel. E aí eu vejo, Marcelo, eu não sei qual que é a tua opinião, a do Jota até conheço um pouco, que a gente sempre debate sobre isso, mas será que o primeiro passo numa transação não é fazer a validação financeira de quem está interessado no imóvel para depois validar o imóvel? Você sabe que quando eu fui para o mercado imobiliário há uns 20 anos atrás, né, eu me surpreendi como o mercado imobiliário ele é totalmente diferente do que a gente vê de outras indústrias, né? Eu sempre trabalhei na área comercial e para mim sempre o mais importante era ter o comprador. Né? O produto eu tinha, eu precisava arrumar o comprador. E aí quando eu fui atuar no mercado, né, de terceiros, mercado secundário de imóveis, eu descobri que o mais importante não era o comprador, era o produto, né? E aquilo para mim foi muito estranho. Eu falei, mas como assim? Não adianta eu ter um comprador se eu não tenho um imóvel para vender. Então, não é à toa que a captação de imóveis para o mercado de terceiros é tão importante. E eu acho que isso, então, no mercado imobiliário, é claro que a gente pensa, né? Eu já ter o comprador validado e bonitinho é legal. Só que o fato é o seguinte, quando ele acha o imóvel, né? Assim, ele vai dar pirueta para comprar aquele imóvel, né? Não é à toa que os bancos sofrem tanto no mercado imobiliário para vender crédito.
Porque no mercado de veículos, o lojista, a concessionária, a loja, ele é o principal originador. E aí os caras falaram, não, vamos oferecer crédito na imobiliária porque a matemática vai funcionar. Esquece, amigão. A imobiliária pode ter a parceria que for com o banco, mas se o corretor no final do dia falar assim, é esse imóvel que você quer comprar, você vai ter que ir comigo ali no outro banco, que o gerente é meu brother, e nós vamos fazer isso aqui rapidinho, porque se você for no bancão lá da imobiliária, não vai rolar, não, vai demorar. Você acha que o comprador vai para onde, né? Então, ele é um mercado que depende muito, ele é muito artesanal aí. E a gente já viu algumas iniciativas de você ou aprovar o imóvel e deixar o imóvel muito redondo para o crédito, que é uma alternativa interessante. Então, você já avalia o imóvel, já deixa ele juridicamente pronto, só que isso é caro, né? É difícil você fazer, as certidões vencem. E do lado do comprador, eu acho que poder ter ele validado é legal. Acho que o cadastro positivo veio para trazer, né, esse tipo de visão mais financeira do comprador, mas eu acho que ainda a gente tem um caminho aí, né, para avançar, porque a gente no Brasil não tem um birô de crédito aberto, um score, que a pessoa saiba, falar assim, então quando eu vejo o meu score aqui em 999 no Serasa, significa que eu vou conseguir crédito? Não é bem assim. Cada banco ainda tem uma caixa preta lá. Então, acho que é por aí, mas a gente ainda talvez tenha que vencer umas barreiras no meio, né? Talvez com a abertura mesmo do Open Finance, né? Abertura do Open Finance, Open Bank e tal, a gente consiga ter pelo menos a ideia é justamente essa, tu carregar os teus dados, teu histórico financeiro para todo banco e te oferecer a melhor, né, condição, e tu ter isso de maneira mais fácil. Provavelmente a partir daí a gente começa a ter, acho que principalmente essa educação do comprador, né? Porque às vezes a gente fala muito também do corretor, da necessidade que a gente tem de educar o profissional da ponta ali, para ele saber o que é um crédito imobiliário, saber oferecer isso. Mas até mesmo o comprador e o vendedor não são tão educados no mercado imobiliário, né? No sentido de saberem como é que funciona a operação. Porque poderia partir do próprio comprador, dizer, cara, eu vou ver como é que é a minha condição, eu vou chegar pronto, vou dizer, eu consigo comprar um imóvel de 500 mil, é isso aqui que eu tenho. Isso não acontece também, né? Então a gente tem esse desafio, acho que de toda a cadeia, né? De toda a jornada do mercado imobiliário, né? Porque o Brasil tem uma cultura de compra de imóvel que, assim, eu tenho uma necessidade por um imóvel, alguém vai trazer esse imóvel para mim. Eu não me responsabilizo por essa entrega, alguém vai trabalhar para mim. Então Marcelo, comprei imóvel 2 vezes na minha vida. A primeira vez eu comprei de uma construtora que eu trabalhei, não vou nem citar o nome, que, assim, foi uma das piores experiências de compra que eu tive na vida. Eu trabalhava dentro da construtora. E o segundo imóvel, eu fui visitar o decorado ali, é um condomínio horizontal, fui visitar o decorado e a corretora não quis me atender. E aí eu perguntei para ela, não, é que eu te conheço e eu não vou te atender. Eu falei, não, mas tudo bem, você me conhece agora que eu preciso da sua ajuda. Ela falou, não. Ó, aqui é o decorado, você faz o que você quiser aqui dentro. Eu comprei sozinho, porque eu não tive ajuda. Então a gente tem um problema de cultura no Brasil, que é o seguinte, o comprador, você, Jota, a gente está acostumado com o mercado imobiliário, pessoas que estão nos ouvindo estão acostumadas, a gente até sabe como comprar um imóvel. Mas é aquele cliente final ali que nunca comprou imóvel, vai comprar a primeira vez. Então a gente tem um problema cultural de, poxa, eu preciso, você me entrega, mas se eu preparar toda a base que vai buscar um imóvel para simplesmente saber o que ela tem que fazer, eu não estou queimando etapa e eu não estou tirando ninguém do processo. Mas eu acho que a gente flui melhor esse contato entre quem quer com quem vende e com quem pode fazer a intermediação. E até mesmo no imóvel também, né? O imóvel mais preparado vende mais rápido, né? Tem curta, né, essa jornada de compra-venda. Né? E o que eu queria saber da Resale é o seguinte, qual que é, baseado em tudo isso que a gente está falando, qual que é a percepção do consumidor final em relação ao que vocês entregam? Legal. Eu acho que assim, são pontos super importantes, né, o que a gente está abordando, e aí, se me permitir, só dar um passo atrás na questão do crédito aí, porque eu acho que esse é um olhar que a gente está, né, na Resale do lado do que não deu certo, né? Então a gente não está no lado bonito, né? A gente está do outro lado. Assim. Então é o imóvel que foi retomado, né? Ou no limite um empreendimento, né? Um lançamento que não performou bem, enfim. Exceto nos casos que a gente faz venda que a gente chama de imóveis próprios dos bancos, que aí ele desmobilizando a agência, né? Que aí é uma outra pegada. Mas uma coisa que a gente sempre olha é o seguinte, né? Assim, o crédito é concedido no Brasil com uma visão, com uma fotografia. Né? Então você fala assim, a pessoa tem consciência financeira, ela sabe o score dela e ela vai tomar o crédito. Aí naquele momento o banco tira uma foto, né?
Daí fala assim, legal, então sua renda é X nos últimos 3 meses, a garantia vale tanto, então eu acho que você vai me pagar nos próximos 35 anos, né? Mas é só isso. E aí tem que torcer para que essa foto fique igual, né, por 35 anos. O que acontece é que a gente está na ponta, a gente sabe o que foi o antes e o depois, porque agora a gente sabe o quanto aquela garantia, de fato, ela vai cobrir ou não o valor daquela dívida, né? Sim. Então, eu acho que uma evolução natural para acontecer no mercado, à medida que soluções como a nossa vai ganhando mais força, e a gente começa a gerar mais dados para esse mercado, é para que em algum momento o crédito seja concedido muito mais baseado na garantia do que na fotografia do crédito da pessoa. Porque no final o que você precisa saber é o seguinte, se eu precisar executar a garantia, eu cubro, né? E como é que esse imóvel, um apartamento, uma cobertura, um terreno, como é que ele se comporta ao longo do tempo em determinadas regiões do país? Porque se isso tiver garantido, eu preciso olhar menos para a figura do tomador e mais para a garantia. Até porque ela muda muito, né? Não, ela pode mudar amanhã, né? Pandemia, emprego, renda, quer dizer, é totalmente instável. Então, a gente olha muito para o mercado de crédito, para esse futuro, com esse olhar da garantia, e eu acho que aí a gente está deixando um pouco a nossa contribuição. E aí, voltando, né, ao ponto de como é que o consumidor olha para a gente, o cliente olha, eu acho que a gente tem 3 grandes grupos de clientes dentro da Resale, né? A gente tem um investidor que é comprador assíduo de leilão. Que acessa o e-commerce lá e faz a sua cesta. Esse já sabe, já opera o mercado de leilão, então é aquele que já, né, são o 39% lá que já comprava nesse mercado. Então, para ele é mais simples, ele já entende melhor, e para esse público, assim, o que a gente trouxe foi tudo à mão, né? A gente faz a busca por ele, não tem mais ele que ficar seguindo 50 leiloeiros, né? Os 50 leiloeiros estão no mesmo lugar lá. E os 61% que são compradores, aí a gente tem um mix, né? Tem aqueles que são investidores iniciantes, então barato isso, porque agora menos, né? Mas na época que eu fazia as palestras, né? Então, independente do público, assim, já cheguei a fazer palestra para investidores no mercado financeiro, que a primeira pergunta que eu fazia para a plateia lá, falou assim, quem aqui conhece o mercado de leilão de imóveis? Né? Aí todo mundo levantando. Falei, tá, quem aqui já comprou imóvel em leilão? Aí meia dúzia. Até teve uma dessas que foi bem legal, que a pessoa que respondeu, ela estava no celular enquanto eu perguntei, e aí, quem aqui já comprou em leilão? Ela levantou a mão. A hora que ela olhou para o lado, ela falou, Marcelo, eu jurava que eu tinha cometido uma gafe aqui no banco, porque assim, só eu e mais meia dúzia ali, né? Então, o que é isso? É esse investidor que, por essa simetria, não acessava o mercado. Então, para essa população, foi um jeito de entrar nesse negócio de uma forma mais simples. Qual é o nosso maior desafio? É exatamente alcançar aquela pessoa que está saindo do aluguel e quer um imóvel para morar. E a gente tem tido várias experiências muito ricas, porque a gente tem uma carteira de imóveis que vai desde o Minha Casa Minha Vida, imóvel de R$50 mil, até imóveis de centenas de milhões. Então a gente tem percebido que esse público, eles são muito curiosos, eles acessam o site em busca desse imóvel para moradia própria, mas para esses a gente tem que embarcar mais curadoria, mais serviços, para eles se sentirem confortáveis na compra. Né? Perfeito, tá? Tirando esse gancho que você falou de curadoria de serviço, eu vejo que uma coisa que está acontecendo no mercado também, que é legal, é as empresas, principalmente os PropTechs, mas acho que como todo vai formar esse mix, estão formando grandes ecossistemas, né? Seja por via de M&A ou seja até por parceria mesmo, né? Então a gente vê que a jornada toda do mercado ela acaba sendo acoplada dentro de um player ou de uma combinação de players, onde tu tem desde a busca do imóvel, depois a reforma do imóvel, o crédito, tu tem toda a tua jornada ali dentro de uma solução ou de algumas soluções. É basicamente isso que a gente faz também na Vivalício lá, a gente quer trazer essa jornada para dentro com vários parceiros. Como é que você vê essa pessoa que está dentro de um banco? Você está no meio dos dois mercados mais tradicionais, né? Do banco e do imobiliário, né? Tem essa busca da Resale de acionar esses parceiros, tentar trazer esses parceiros para perto. Tem também a visão dos parceiros, seja banco ou seja outros também, de quererem estar dentro desse ecossistema. Como é que você vê essa formação dos ecossistemas? Só a gente vê a Loft e o estão formando seus ecossistemas. Eles têm o banco agora, eles têm o crédito, têm a garantia, têm a reforma. Tá? A Resale também quer ser esse ecossistema ou está olhando para se plugar nesse ecossistema também? A gente, assim, eu acho que, primeiro, falando do modelo de negócio, né, a gente, embora, como eu falei, assim, a gente é um negócio nichado, eu acho que o outlet, ele por si só, ele já é um modelo
plug and play em vários modelos de negócio, perfeito. né? Porque não é à toa que você vê as grandes marcas, seja ela qual for, você vai lá hoje nos e-commerces, você vai lá e você vê outlet. Né? Você tem lá a venda. Então, o modelo de outlet, eu acho que ele é muito acoplável ao ecossistema imobiliário. Porque é claro que quando a gente fala desse negócio, os inventários são infinitamente menores do que a gente tem no mundo tradicional. Né? Então, eu acho que assim, a gente, desde o começo, isso é um negócio bem legal no nosso acordo com o BTG, a gente, desde o começo, negociou isso lá atrás. Né? Assim, a gente tem que ser uma empresa pró-mercado, a gente não pode ser uma empresa do banco. Né? Então, a gente conversa com muita gente, porque eu acho que assim, a gente tem um potencial para acoplar em grandes players desse mercado com o olhar de outlet. Né? Mas dentro do nosso mundo, né, e vindo para o nosso mundo, a gente tem um desafio homérico, que é o seguinte, né? Quando a gente recebe uma carteira de imóveis para vender, a gente não escolhe onde a gente vende. Né? Então eu não posso falar, eu vou primeiro para as capitais e depois que eu tiver um público na capital, eu vou para o interior. Não, amigão, a gente tem que vender imóvel em cidade com 1.700 habitantes. Né? Então, o desafio é como é que a gente vende e, principalmente, como que a gente entrega esse imóvel. Né? Então, a gente teve que criar dentro do nosso mundo, do outlet, a gente criou uma plataforma transacional. Então, imagina a Viva Listo, mas focada no nosso negócio. Né? Então, a gente criou um SaaS que tem tecnologia embarcada, mas tem muito serviço embarcado para a gente poder. Então, você imagina o seguinte, a gente tem que permitir a visita dos imóveis em qualquer lugar do Brasil. Então, nós temos que ter uma gestão das chaves em todos os territórios, todas as cidades. A gente deve bater até o final do ano imóveis vendidos em 1.000 cidades no Brasil. Né? Então, assim, isso significa o seguinte, se eu tiver um imóvel, uma casa desocupada no interior do Amazonas, eu tenho que ter a chave guardada lá para alguém poder visitar. Né? E a gente faz isso. A gente tem que escriturar e registrar no Brasil inteiro. Né? Então a gente foi criando soluções, né? Então o que a gente uberizou lá? A gente não uberizou o leilão, mas a gente uberizou, por exemplo, o modelo de cartórios. Então a gente tem cartórios hoje, né, de nota no Brasil inteiro, conveniados com a gente, para a gente poder fazer, né, utilizar o e-notariado para fazer esse processo mais digital. Então a gente criou um micro, né, ecossistema para poder dar conta da venda desse tipo de ativo. E a gente fica olhando o tempo inteiro, conversando com o Viva Listo, a gente fica olhando assim, o que pode acoplar. O grande desafio que a gente enfrenta é exatamente porque as startups, né, que estão entrando nesse mercado, elas naturalmente vão focar nos grandes centros. Né? Então, fotografia nos grandes centros. Então, a gente, mas aí como é que eu faço para atender a gente nessa dispersão geográfica? Então, eu acho que a gente tem feito no micro um pouco dessa visão de ecossistema, mas que, assim, eu acho que o nosso negócio por si, ele é plug and play nesse no ecossistema imobiliário. E como que vocês estão ali dentro da operação já mirando essas novas tecnologias que estão chegando? A gente brinca lá... de cartório, a gente pensou em blockchain. Blockchain na hora. Blockchain na hora. A gente olha de perto o que está acontecendo. Né? Eu falo que a gente tem uma vantagem e uma desvantagem. Né? Uma vantagem a gente tem grandes players com a gente muito sólidos. Né? Porque você fazer a venda de um imóvel de banco, você é duplamente regulado, né? Porque você tem os jurídicos do banco e você tem o Banco Central. Compliance, né? Então, isso é muito legal, porque você tem... E, por outro lado, é difícil, porque para emplacar algumas teorias, algumas hipóteses, né, testar, você depende de alinhar com eles. Mas a gente olha muito de perto e o que a gente vem fazendo então, por exemplo, quando a gente fala do blockchain para a tokenização nas propriedades, né? Então, a gente olha o que está acontecendo, é claro que você vai, né, desde a modinha, né, e aí você fala, opa, aqui tem um perigo enorme. Tá no hype só. Tá no hype, mas você vê gente, né, gente muito boa que já passou por aqui, Andreas, enfim, gente que está olhando para a propriedade digital de um jeito um pouco diferente. Agora a gente acabou de ter, né, uma resolução da CVM falando de crowdfunding, que pode se aplicar ao mercado imobiliário. Então, assim, eu acho que a gente tem boas iniciativas. O que a gente faz na prática como a gente tem essa solidez dos vendedores, a gente vai embarcando à medida que a gente consegue. Então, por exemplo, blockchain a gente usa dentro de casa, mas para uma outra solução. Não é para a propriedade em si, mas é para trazer governança no processo de venda. Então, a gente criou um modelo de venda gamificado lá, que a gente chama de melhor proposta.
Então, porque eu falo que no mercado imobiliário, quando a gente avalia um ativo, né, um imobiliário, você está muito preocupado em tentar inferir quanto é que o mercado paga por ele, pagaria. E a gente tem que descobrir, de fato, quanto que o mercado pagaria. Então, a gente permite que as pessoas façam propostas fechadas, blind, nos imóveis, e a gente usa blockchain para que ninguém saiba qual foi o valor que foi feito e tal. Então, e aí isso casa diretamente com o bancão que quer governança. Então, a gente vai embarcando à medida que a gente vai achando as brechas, mas a gente fala muito com o mercado e acompanha de perto aí o que está acontecendo, porque eu acho que o pulo do gato vai ser a gente realmente trazer mais gente para esse jogo, né? Seja na tokenização, seja na multipropriedade, acho que aí está o futuro, né? Vai quebrar algumas barreiras até que a gente tem no mercado, vai algo engessando de certa forma o mercado, né? Pela burocracia, mas que eu vejo até o movimento dos próprios, alguns, né, cartórios tabeliões começando a olhar para isso também. É o que a gente sempre fala, né? A gente fala com muita gente de blockchain, desde o tokenização pro mercado imobiliário até fora, a galera mais entusiasta, assim. Pra galera entusiasta, a gente só não vive no metaverso porque ninguém tem óculos, né? Porque senão viveria. Mas o que eu vejo é que dificilmente a gente vai substituir uma operação como né, um tabelião, um cartório ali, eu acho que é provado que é algo seguro. A gente substitui as coisas que elas não são seguras, ou né, a coisa fazer de alguma forma mais fácil, mas que seja tão segura quanto. Acho que dificilmente a gente substitui, mas não quer dizer, e muito provável vai acontecer, que o próprio cartório, o tabelionato, use, né, essa tecnologia, o blockchain, para o seu negócio. E aí a gente vai ter essa conexão deles com a blockchain própria ou terceira, e vai acelerar muito mais os negócios. É inegável que a tecnologia vai acelerar, vai melhorar, vai facilitar os negócios, né? Mas é como você bem falou, a gente olha também com isso e vê com as pessoas que a gente conversa, legal, eu tô atento, tô vendo o que tá acontecendo ali, tô vendo as notícias dos terrenos de metaverso sendo vendido, mas tô analisando isso, né, com mais calma, vendo o que tá acontecendo de fato prático. Acho que é um caminho ainda que a gente tem, né, não tão rápido, mas a gente já está se antecipando, né, de certa forma, né, do mercado. São cenários que estão sendo montados, né? Você tem diversos cenários. Quando você olha para o imobiliário, você tem diversos cenários. A Resale tem o cenário dela. E ela vai caminhar ali até provar uma nova tese. Né? Você vê uma nova tese e você vai atrás, você vai falar, agora eu vou provar essa nova tese. Mas tem um negócio aí bem interessante, Jota. Porque quando a gente olha para uma operação imobiliária, a gente tem alguns gargalos. Você vai no mercado primário, um gargalo do mercado primário é o tempo de entrega de produto. A gestão da ansiedade do cliente comprador, ela se faz ali de um jeito que o cara fica até louco por receber o produto dele. Né? Então você vê que no mercado primário você tem lá, desde desenho, prancheta, eu ia falar, pô, sou engenheiro civil lá de 1995, né? Prancheta. O arquiteto, o engenheiro pensa o produto, passa a aprovação da prefeitura, depois começa a obra, entrega, isso dependendo da região são 7, 8 anos, esse tempo todo. Né? Aí você olha, por exemplo, o mercado avulso. Você vai fazer uma transação compra e venda, uma escrituração leva 60 dias, dependendo do lugar 90 dias, outra gestão de ansiedade. Então talvez novos modelos são criados visando uma disrupção que não está no modelo, mas que está no cliente final, porque é esse cara que anseia a mudança. Então como que a gente hoje consegue fazer essa gestão toda de processos, de entrega de valor, de desburocratização, de uma forma, Marcelo, que vocês consideram ali, no dia a dia de vocês pensando em, poxa, podemos ir para esse caminho, podemos ir para esse, qual seria o ponto prático, vamos dizer assim, da mudança de um modelo de negócio para outro sem ferir o mercado? Vocês têm essa condição, vocês já têm essa visão lá de frente? Você sabe que quando a gente, na pré-pandemia, né, a gente tinha uma dificuldade, porque a gente já tinha assumido um contrato com o Banco do Brasil, que é um dos maiores clientes que a gente tem, e a gente já fazia o processo de escrituração de forma digital, né? Mas a gente enfrentava muita resistência do comprador, que era, não, mas eu quero ir no meu cartório aqui, né, quero lá assinar a escritura. Lá. Né? E aí veio a pandemia e isso, né, mudou completamente. E eu falo até que pra gente, assim, o maior sinal de que a gente estava no caminho certo foi um dos processos de compra, nesse nosso carrinho de compra, que é 100% digital. O cliente tem que mandar, né, pra gente fazer o combate à fraude, ele tem que mandar uma selfie segurando o documento pra gente fazer. E ele mandou, ele estava numa maca no hospital e mandou a foto, o time viu a maca e tal,
E aí, conversando com o cliente, ele falou, não, é que eu estou internado, mas no meio da pandemia, naquele auge ali, ele no hospital, mandando a foto, comprando um imóvel, né, pelo laptop. Eu falei, cara, não se preocupa, nós vamos sair do outro lado, porque assim, se o cara está comprando um imóvel no hospital, no meio de uma pandemia, tá tudo certo, né? Exato. Então, a gente realmente percebeu uma aderência muito grande ao modelo. Essa nossa plataforma transacional, a gente chama ela, o nome dela é uma unidade de negócio dentro da empresa, chama PagMóvel. E a PagMóvel, o que ela faz no processo de venda, né? Ela uniformiza o processo de compra. Então a gente tem imóveis sendo vendidos, como eu falei, né? Venda direta, imobiliárias e corretores e leiloeiros. A gente tinha uma dúvida que era o quanto os corretores, por exemplo, topariam o modelo, né? Não adianta mandar no WhatsApp, não adianta mandar por e-mail, você vai ter que subir todos os documentos. E eles fazem isso. Por quê? Porque como a regra é essa, e eu preciso da governança, por que o imóvel foi vendido para o Jota e não para o Zanotto, eu tenho que saber isso, eu tenho que ter isso no sistema, ou faz assim, ou não compra imóvel com a gente. Porque eu preciso dar compliance para o banco. Então, o que eu acho que é o grande ponto aí, é que às vezes, e aí estou falando dos donos da bola, né? Que são os construtores, são os vendedores do imóvel, às vezes a ansiedade da venda faz com que eles baguncem ou prostituam o mercado, né? Então eu acho que isso a gente vê na prática. A partir do momento que existe a regra, o mercado se adapta à regra, né? E às vezes a gente não implementa inovação, mudança, porque fala, mas se eu fizer o corretor não vai vender meu produto. E aí você começa errado, porque como é que você vai, né, organizar, educar o mercado para que ele funcione bonitinho, se você não tem padronização, né? Você aceita, né, que as coisas mudem. Que mudem. Então, assim, qual é o problema? E por que o mercado precisa, por que os cartórios são tão fundamentais nesse processo? Porque é o seguinte, é lá que a bola é arredondada. Então, pode acontecer o que for, você tem a garantia de que lá vai estar, né? Lá está certo. Então, acho que se a gente consegue, né, os grandes players, a embarcarem tecnologia e a falarem, e a serem defensores de modelos padronizados, com regra, eu acho que você educa todo o mercado. Então, para mim, o maior exemplo é isso. Assim, os corretores representam cada vez mais um canal importante de venda, eles se adaptam às ferramentas, mas porque eles entendem que aquilo... E no final ganha deles, porque aí ele tem muito menos trabalho, o processo flui muito melhor. Então, acho que o que falta no final do dia é o mercado entender isso e ter menos medo de vender, né, de deixar de vender, porque o contrário, a partir do momento que você tem muito mais padronização, muito mais dados, né, organizados, estruturados, tudo pode fluir melhor. O mercado vai evoluir também. Vai isso, evoluir. Né? Que é o grande sonho que a gente tem quando a gente olha o mercado americano e vislumbra o quão perfeito é o mercado americano, né? Os brokers lá são tudo organizado, a venda organizada, você tem a MLS que organiza todos os dados. Porque lá existem regras, né? Muito claras de como deve ser feito. Já que aqui a gente não tem instituições firmes que criem regras de como o mercado deve ser, acho que cabe realmente às empresas, né, as novas empresas, maiores empresas, criarem as suas regras para que o mercado siga essas regras, os corretores sigam essas regras, e aí a gente vai começar a organizar o mercado a partir das empresas, já que a gente não consegue fazer isso a partir das instituições. Né? Não, o Marcelo coloca de forma tão simples essa linguagem de como funciona a visão deles ali, a visão de mercado, que, Marcelo, me leva a crer o seguinte: nós, ao criarmos tecnologia ou ao criarmos um processo de plataformização, se a gente pode dizer assim, que existem muitas plataformas aí, você não está excluindo ninguém do processo. Você está abrangendo uma possibilidade cada vez maior de mais pessoas participarem dos negócios. E aí, quando a gente olha para a linha de frente, que é quem vende imóvel, ele vai ser responsável por duas partes mais importantes desse negócio, que é captar bons produtos. O cara bate na resale lá e fala, pô, tem esses imóveis aqui, meu cliente está querendo comprar, tem esses imóveis. A plataforma faz toda a jornada. Exatamente. E o cara é bom de fechamento. Então, acho que assim, a nossa linha de frente tem que perceber que eles não são excluídos do processo, mas eles estão ganhando cada vez mais força para participar dessa mudança. Melhora o processo. Melhora o processo. Melhora o processo. E se o corretor, a imobiliária, pensar o seguinte, a imobiliária fazer gestão de portfólio, não sei se cabe mais nesse momento fazer só gestão de portfólio, encher de produto lá. É mais fácil se plugar em alguém que já tem esses produtos com boa liquidez, e aí vou lá, busco esse produto, eu já tenho o cliente,
A plataforma me ajuda a fazer todo o processo e eu fecho na ponta. Pronto, acho que fica bom para todos os lados. Eu acho que, mas para isso, né, eu acho que a gente como empreendedor, como dono dos inventários, os incorporadores, as construtoras, o agente lá, né, com os estoques dos bancos, a gente tem que entender esse nível de responsabilidade que a gente tem, né? Eu gosto muito de usar um exemplo lá, a gente, por exemplo, na Resale, a gente tem nesse modelo de venda que a gente chama de melhor proposta, cada imóvel recebe, em média, para ser vendido, 7,6 propostas. Eu tenho fila de espera nos imóveis. Tem imóvel que chega a ter 40 propostas. E aí, mas por quê? É só preço? Não. É porque, como só tem um jeito de comprar, né? Então eu tenho que entrar na plataforma, eu tenho que seguir esse fluxo, todo mundo gera um senso de escassez, né? E o mercado imobiliário, ele trabalha com, né, o desejo, ele trabalha com o senso de escassez. Então, quando você tem um lançamento que vende muito rápido, por quê? Porque foi feito um trabalho prévio de entender a demanda do mercado. Então, eu acho que a gente tem que aprender, né, que regra, ela não tira a velocidade de venda, né? Então, quando você fala do processo, né, que o corretor, ele na ponta, né, as empresas de vendas, eles vão ter esses dois grandes papéis. Ao mesmo tempo, né, quem já foi corretor e já viveu isso na pele, talvez eu acho que é uma das profissões mais difíceis, né, que tem. E principalmente quando a gente fala do avulso, né, que você não tem nada na mão, né? Porque a hora que você tem um comprador, você acha que vai fechar a venda, o vendedor desiste e vice-versa. Tá sempre nessa... Então é um desafio enorme. Só quem nunca foi corretor é que fala mal, né? Porque a gente que, né, sofreu na pele sabe o que é isso. Então, acho que para que esse mercado evolua, você tem que ter regras claras. Então, a plataforma, ela tem que estar alinhada com a seguinte, então, beleza, então eu vou fazer isso, eu vou captar o comprador, eu vou rodar na plataforma, eu vou fechar, mas eu tenho que ter a segurança de que não vai ser um WhatsApp enviado para o gerente de vendas que vai tirar a minha venda. Que se eu sou o primeiro da fila, aquela venda é minha, né? Então, esse tipo de regra dá segurança. Então, aí sim, eu não tenho dúvida, os corretores, eles são ansiosos, ávidos por tecnologia, mas que apoiam o trabalho dele. Então, mas por isso que eu acho que a gente tem uma questão, eu acho que a responsabilidade maior está nos empreendedores, nos empresários que têm os inventários, para começar a colocar esse mercado para funcionar de maneira mais fluida e onde a tecnologia seja exatamente isso, uma ferramenta para facilitar os negócios, né? E tirar o corretor de ser o cara da burocracia, né? Não é isso, ele tem outro... Que ele mais quer fazer negócio, né? Que é o que ele sabe fazer, né? Ele sabe fazer, principalmente agora que a gente colocou um pouco mais de trabalho na vida dos corretores, que é de ser quase um influenciador do mercado, né? De produzir conteúdo, de estar sempre mostrando, né, o seu trabalho ao mercado. Isso leva tempo pra caramba. Se o corretor está fazendo toda a jornada, todo o processo, ele não vai ter tempo de fazer negócio, né? Precisa estar organizado, precisa estar usando ferramentas, precisa estar conectado. E o que a gente sempre fala, né? O corretor não vai ser substituído pela tecnologia. Agora, aquele que usa a tecnologia pode substituir aquele que não usa. Porque a tecnologia virou o maior potencializador do corretor, né? É o contrário do que você imaginava alguns anos atrás, que dizia que não, vai substituir o corretor. Ao contrário, ela é o maior aliado hoje do corretor, né? As plataformas da tecnologia. Desde que, claro, organize esse trabalho para ele que ele possa chegar no Resale, né, ver o produto, oferecer para o seu cliente, fazer esse processo. E aí ele se preocupa com a próxima venda, enquanto ali ele sabe que o processo vai estar rolando, que é bem isso que a gente acredita também, né, com o mercado. E acho que naturalmente a gente vai evoluir o mercado. Eu já vejo que o mercado imobiliário, do lado do broker ali da ponta, ele está evoluindo. A gente tem novos entrantes no mercado, cada vez mais ligados, né? Quem já estava também mais antigo já está entendendo que eu preciso estudar constantemente, eu preciso acessar as plataformas. Acho que naturalmente a gente vai tá vendo, né, esse mercado evoluir e sinônimo disso é esse crescimento, né, de corretores usando a plataforma da Resale e fazendo esses negócios que vocês esperam até que cresça, né, essa participação dos corretores nas negociações, né? E principalmente, né, o pessoal, quando a gente fala desse mix de vendas, eu sempre enfatizo isso, assim, não somos nós que definimos como é que a gente vai vender os imóveis, é o cliente que demanda. Então, nós temos casos, inclusive a gente está fazendo uma implementação nova agora na plataforma, que nós temos clientes que falam, eu quero ser assessorado, eu sei que eu posso comprar sozinho, mas eu quero um corretor, né? Então, e cada ativo, cada imóvel, ele tem vocação para ser vendido de determinada maneira. Então, quando a gente pega grandes áreas, por exemplo, para incorporação, não adianta, o incorporador não está acessando lá nosso site e vendo essa área. O dono do incorporador não está lá. Então, acho que assim, a gente tem que
desconstruir um pouco essa, né? Assim, o cliente é quem determina como ele vai comprar. Então, isso. por isso que a gente tem que ter todas as ferramentas, né, para que ele consiga buscar esses ativos. A gente vai criar, até, desculpa, só para fazer um parênteses, a gente vai criar, eu acho que cada vez mais também, esses profissionais mais nichados. É isso. Né? Que é algo que eu acredito muito no mercado. A gente vê, por exemplo, essa galera que está virando mais famoso, né, do mercado imobiliário. Cada um tem seu nicho. É o cara do Alphaville, é o cara do alto padrão, é o cara do lançamento, é o cara do terreno, é o cara do imóvel rural. Daqui a pouco vai ter o corretor dos imóveis retomados, o cara que entende disso, que entende do processo, que sabe todo, né, a maneira como se faz. Eu sempre falo isso para os corretores que me procuram direto, falam, pô, e aí, dá uma dica de como é que eu apareço, como é que eu faço para vender mais. Eu sempre falo, cara, escolhe um nicho, um tipo de cliente que tu sabe que assim, eu me conecto com esse cara, produz conteúdo sobre isso, né, sobre esse negócio, e vai atrás desse nicho, né? Se torna um especialista nesse nicho, né? O mercado é gigante, se tu quer vender tudo no mercado, é muito difícil, é muito grande o mercado. Né? Agora eu fiquei curioso no seguinte, Marcelo, desses 56%, as coisas vão passando pela cabeça e vai relembrando. Desses 56% de compradores que acessaram a resale, qual que é o perfil desses caras? Porque fica muito fácil a gente dizer, deve ser moleque, deve ter 20 anos, Qual que é o perfil desses caras? Porque eu chegar por um corretor, ok, eu não consigo mapear o perfil do cara porque é o corretor que está fazendo a proposta. Mas e esses que fizeram a proposta? Diria assim, 70% deles são investidores iniciantes, né? Então é o cara que está olhando para esse mercado pela primeira. Sim, já conhecia, mas está entendendo o que é esse negócio e aí ele tem, né, em função da autoridade que a gente acabou desenvolvendo, as parcerias que a gente tem, então isso dá segurança para ele fazer essa compra com a gente de forma mais democratizada, né? A gente tem um percentual em torno de 5% só hoje, que é o comprador, que é a pessoa que está comprando para morar, né? E aí ele está olhando ativos que já são desocupados, né? Que estão menos estressados ali, que é ponta de estoque, né? Para comprar. E a gente tem os outros 25% que já é o comprador mais experiente, né? Que já está acostumado e faz isso há bastante tempo. O que a gente tem visto, interessante esse movimento, muito investidor iniciante que está fazendo disso um negócio, né? Então, a gente até recebeu semana passada um cliente que começou a comprar, ele tem uma loja de carros aqui no ABC, e aí ele falou, olha, naturalmente o meu negócio de carro está ficando em segundo plano e eu estou agora flipando os imóveis, então eu compro, faço uma pequena reforma e revendo, né? Porque as oportunidades estão ali, né? Então, acho que e a gente fala muito isso no mercado imobiliário, né? Que um bom negócio no mercado imobiliário você não faz quando você vende, você faz quando você compra, né? Então, ter acesso a esse tipo de oportunidade é importante. Por isso que, quando a gente olha para o futuro, para nós, assim, a gente tem um objetivo muito claro lá para a gente. Assim, a gente quer ser, no futuro, a principal forma do Brasil, a primeira opção para o brasileiro quando ele for comprar um imóvel. Né? Então, assim, vou dar uma olhada lá. Tem num preço muito legal? Tem, eu compro. Não tem? Tá, agora eu vou na imobiliária, agora eu vou na construtora. E para isso a gente precisa de inventário, né? Precisa ter um leque de um portfólio muito maior, e por isso que a gente aposta muito em ser esse canal de liquidez. Né? Então, assim, você quer vender no preço que o mercado está operando, vende nos meios tradicionais. Não, eu quero vender rápido porque eu preciso aqui liquidar uma operação, preciso comprar um outro imóvel, a gente poder ser esse canal para liquidar. E aí você tem, com isso, uma oportunidade legal para quem está investindo. Então, tudo começa no portfólio. Tudo começa no portfólio. E começa depois do portfólio, o segundo passo é uma análise criteriosa do produto para precificar cada vez melhor esse produto e para gerar reais oportunidades de venda para esses produtos, independente de quem esteja acessando esse produto. Então, para vocês é importante, assim, eu preciso ter um portfólio. Preciso. O portfólio é fundamental, e aí o que a gente tem feito lá, né, que é um exercício, falo que a pergunta de um TRI, né, não é nem de um BI mais, é de um TRI, é exatamente preço dos imóveis, né? E a gente não tem aqui, né? Você citou o mercado americano, a gente não tem, essa consolidação, né? Fala assim, não, eu vou me basear porque é esse o preço, 10% para cima, para baixo, não. Então a gente criou, né, até por uma necessidade, o que eu chamo lá de modelo de precificação reversa. Então a gente criou mecanismos para que os compradores precifiquem os imóveis, ou seja, eles falam quanto eles querem pagar. Você vai aprendendo com o que o mercado está dizendo. O mercado está dizendo. E aí o vendedor, ele opta ou não por vender. Né? Eu falo que esse é o jeito mais rápido de você. Então eu não preciso contratar
uma engenharia para ir lá fazer um laudo de avaliação, ou eu não preciso pesquisar todos os cartórios para descobrir qual foi o valor transacionado nos últimos 5 anos. Eu estou sabendo que é a diferença entre fotografia e vídeo de novo, né? Qualquer outra metodologia, eu estou tirando uma foto. O filme não. O mercado pode estar de um jeito hoje, daqui 3 meses ele está diferente. Então a gente tem embarcado muito essas soluções para que aí a precificação seja do mercado. Falar quanto é que você está disposto a pagar nesse ativo, né? E aí com 7,6 propostas na mesa, o vendedor tem mais conforto para tomar a decisão. Ou né? seja, o termômetro dos negócios está na mão de quem quer comprar. Exato. Aí você vai aprendendo cada vez mais, né? Conforme vai aumentando a base de oferta, você sabe que ali naquela região ali já tinha entrado um outro imóvel, já recebeu propostas assim. Você vai criando esse grande banco de dados que é o que a gente já sempre fala, né, Zonta? A análise de dados no mercado por muito tempo foi ignorada. Né? E uma vez que a gente tem agora as PropTechs, que usam tecnologia que conseguem extrair dados, a gente começa a recriar esse mercado de uma maneira mais organizada, né? Olhando mais para esses dados todos. Né? É fantástico. Marcelo, cara, a gente podia ficar aqui até amanhã falando disso, porque o teu assunto interessa bastante pra gente. A gente consegue conectar bastante coisa com isso, consegue, né? Muito legal, consegue. Eu acho que vai ficar aquela vontade de chamar de novo para uma conversa, porque agora a gente estava entrando numa questão de dados, porque eu acho que você tem um conhecimento gigante para trazer o que tem de dados dentro da UBC. Nós vamos deixar isso para uma segunda conversa, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas falando. Está muito agradável. Mas Marcelo, obrigado por ter aceitado esse convite aí, de ter participado aqui do PropTalks, e a gente deixa o canal aberto para você sempre que precisar, cara. Um prazerzaço. O prazer é meu, é sempre muito bom falar, né, do que a gente está fazendo lá e principalmente falar isso com quem entende, com quem conhece, né? Então obrigado aí pelo convite. Uma dúvida que eu fico só para a gente encerrar, que acho que chegou para quem está nos ouvindo também. Você falou bastante desse esse grande outlet do mercado imobiliário. Eu entendi que não só dos imóveis de banco, né? Mas daqui a pouco de repente de um consumidor final que tem o seu imóvel e queira anunciar ele com um preço mais pronto para ser liquidado mais rápido, também entra nessa nova plataforma ou já na plataforma atual? Como é que vocês vão englobar mais pessoas, mais atores no portfólio? Esse é o nosso planejamento para os próximos 3 anos. Né? Legal, então hoje a gente está no que a gente chama de B2B2C, né? Que é o atacarejo. A gente ataca as grandes empresas e os bancos e leva para o varejo. Nesse momento e o próximo ano, a gente está muito focado em ajudar os bancos a vender esses imóveis antes da retomada. Isso já é, né, conceitualmente, porque o imóvel não é do banco ainda, então isso já é mais C2C, né, ligando as duas pontas, só que tendo um banco como sponsor, né, como patrocinador disso. Mas tudo isso é para preparar a gente para a partir de 2024, é para lá que a gente está mirando, aí sim qualquer pessoa poder trazer o seu imóvel e fazer essa transação de forma mais líquida. Mas a gente entende que tem um caminho de soluções para a gente desenvolver. Tem meio de educação no mercado também, dos profissionais. E de embarcar tecnologia mesmo para que isso seja feito mais rápido, mas a gente acabou nesse negócio da venda dos imóveis pré-retomada, a gente achou o atalho para isso. Então 2023 é o ano que a gente consolida esse modelo. Perfeito. Estamos aqui então presenciando um spoiler quase esse ano. É um spoiler. Esse é um spoiler. Que honra, né? Da construção desse grande... Fechou, Gatinho. Fechamos com chave de ouro. Um spoiler no final, né? Spoiler no final. A gente devia ter falado no início, falar assim, você quando vê, fique até o final que vai dar Vamos editar o começo. Edita e põe isso lá. Marcelo, muito obrigado aí, cara, pela presença com a gente, por essa aula, né, pra gente não só sobre o Ursay, mas a gente fala sobre muita coisa legal aqui da sua visão de mercado, que acho que todo mundo que nos ouve, né, vai poder extrair daí muitos insights para suas próprias operações, né? A gente, né, também extraiu bastante coisa. Já dá vontade de, como eu falei, trazer de novo o Marcelo vamos continuar isso, que tem muito assunto para tratar aí. Valeu, Marcelo. Prazer foi Marcelo, parabéns pelo negócio aí, obrigado pela presença com a gente. Valeu, obrigado. Pessoal, fechamos mais uma então, fiquem com a gente aí, acompanhem no Spotify, no YouTube, nos canais de podcast, para escutar esse grande negócio que o PropTalks organiza aqui nesse super espaço e com o apoio dos nossos parceiros do GRI, né, Zanotto? Que a gente tá... Aqui é só o começo, né, do que a gente está construindo essa parceria. E foi muito bom trazer o GRI para dentro do PropTalks, ou levar o PropTalks para dentro do GSI, como queiram entender, porque é isso, né? 2 instituições que estão olhando para o mercado imobiliário de construção civil, querendo fazer o melhor para esse mercado. E sempre trazendo grandes nomes aí para conversar com a gente. E o pessoal que está nos ouvindo também, acessem lá o Ursay, né? De madrugada ou qualquer horário que seja, né, para olhar os seus imóveis, sem dúvida vão achar alguma oportunidade de algum negócio para fazer. E com isso acompanha o Marcelo no LinkedIn lá, acompanha o Ursay também.
Marcelo, obrigadão, viu? Pessoal, Valeu, gente. até a próxima então. É isso aí, PropTalks e GRI, sempre à frente. Bora. Bora!